Em momentos de dor intensa, como um luto que corta o peito, um relacionamento que se desfaz, uma doença sem cura, uma crise no trabalho, a tentação de desistir, de perder a fé é grande. Afinal, Deus permitiu. E o sofrimento se torna tão grande que nos fazem questionar. Por que me permitiu? Permitiu quê? Deus não permite nada. Ele proíbe, impede, defende, guarda. É impossível que Deus permita algo que Ele mesmo proibiu, pois a Bíblia diz que nos 7 dias da criação, no princípio, Deus viu que aquilo era bom. A dor não pode ser boa, pois Jesus Cristo, que é Deus, não experimentou a dor. Não me fale que Ele chorou, pois a Bíblia não diz isso. A dor é consequência do pecado, da transgressão, da desobediência. Dor é resultado do mal, do erro, da falha, da culpa, do arrependimento, da má decisão, da escolha errada, do engano, do envelhecimento, da frieza, da solidão. Dor é resultado de males que o homem trouxe sobre si mesmo. Quando tudo parece estar desmoronando, Deus está construindo algo novo. Quando você pensa que chegou ao fim, Deus está dizendo: comece, recomece. Um novo capítulo, um novo livro. As páginas em branco são à sua frente. Deus está pronto para escrever uma nova história, um novo tempo, uma nova estação, um novo lar. Deus não te abandonou, te deixou. Abandono, rejeição em si, Deus não faz isso. Você não está perdido. Está sendo guiado. O silêncio de Deus nunca é ausência. É presença. É preparo. Momentos de silêncio, de quietude, de espera, de jejum, de solidão, de angústia, de dor, de fraqueza, de pequenez, de fraqueza, de aflição, de tribulação, de perseguição, de calúnias, de injustiças, de tentações. Deus permitiu. E o sofrimento se torna tão grande que nos fazem questionar. Por que me permitiu? Permitiu quê? Deus não permite nada. Ele proíbe, impede, defende, guarda. Olhe para Jó, por exemplo. Ele perdeu tudo, mas Deus o abençoou ainda mais depois da sua prova. Deus não permite que os males nos prendam. Os males podem nos alcançar, podem nos tocar, podem nos ferir, podem nos magoar, podem nos abater, mas não podem nos aprisionar se formos fiéis, se permanecermos firmes, se não nos afastarmos dele, se não deixarem a fé. Portanto, o cristão não pode ter a mentalidade do mundo, pois a Bíblia diz que é a ansiedade do mundo. Não. A Bíblia diz que a angústia do mundo gera travamentos. O mundo trava. O cristão não pode ter a mentalidade do mundo. O crente tem o Salvador. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ansiedade, aflição, tribulação, perseguição, cálix, dor, sofrimento, pobreza, miséria, fome, insegurança, corrupção, injustiça, cobiça, mentira, adultério, traição, infidelidade, abandono, solidão. O mundo pode ter e padecer estas coisas, mas o crente tem o Salvador. Não tenha a mentalidade do mundo. Cante este hino. Louve a Deus, louva o Senhor, alegrai vozes, toque o tambor, cante, dance, toquem os sinos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louva a Deus, ó minha alma, esquecendo as tuas enfermidades, as tuas dores, as tuas tristezas, as tuas mágoas, as tuas aflições, as tuas angústias, as tuas ansiedades, as tuas perseguições. Louve a Deus, ó minha alma, e não temas, pois o Senhor Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Príncipe da Fé, o Autor e o Perfeito da Fé, o Rexisto das Dores, o Consolador, o Amigo, o Irmão, o Pastor, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Amolhado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que nos protege, o Cordeiro que nos guarda, o Cordeiro que nos defende, o Cordeiro que nos ampara, o Cordeiro que nos cobre, o Cordeiro que nos liberta. Jesus Cristo, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua proteção. Crente, louve a Deus e não temas, pois o Senhor Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Príncipe da Fé, o Autor e o Perfeito da Fé, o Rexisto das Dores, o Consolador, o Amigo, o Irmão, o Pastor, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Amolhado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que nos protege, o Cordeiro que nos guarda, o Cordeiro que nos defende, o Cordeiro que nos ampara, o Cordeiro que nos cobre, o Cordeiro que nos liberta. Jesus Cristo, o Senhor, ouça esta palavra e não temas, pois o Senhor Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis,
o príncipe da paz, o príncipe da fé, o autor e o perfeito da fé, o relevo das dores, o consolador, o amigo, o irmão, o pastor, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro amolhado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que nos protege, o Cordeiro que nos guarda, o Cordeiro que nos defende, o Cordeiro que nos ampara, o Cordeiro que nos cobre, o Cordeiro que nos liberta. Jesus Cristo, o Senhor.